Olá pessoal da classe Conectar Mais, eu sou a professora Juliana e vou estar abordando hoje com vocês a lição de número 4. O tema da lição é a abertura dos 7 selos. O texto de referência está em Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 ao 5. O versículo do dia vai dizer: "E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará." Daniel 12, capítulo 12, versículo 4. A verdade aplicada vai dizer: a abertura dos selos revelará a primeira parte dos juízos de Deus que estão gravados para serem enviados aos rebeldes que habitam na terra. Objetivos da lição: perceber a sincronia entre os juízos de Deus, compreender que os selos estavam reservados para o tempo do fim e mostrar que somente o Cristo tem autoridade sobre os juízos. A introdução vai dizer: com o arrebatamento da igreja, a terra será alvo de grandes tragédias, quando Deus enviará os seus flagelos sem misericórdia. Os selos abrem uma série de destruição que virá sobre a terra. Então, pessoal, a lição ela vem falando dos 7 selos do Apocalipse. E que selos são esses? Em Apocalipse, no capítulo 5, a Bíblia vai relatar uma visão de João. João vai ter uma visão de um livro, e esse livro ele vai estar selado com 7 selos. E é sobre esses selos que nós vamos falar nessa lição. Esses selos, eles representam uma série de destruição que virá sobre a terra no período da grande tribulação. Então, no capítulo 1 da lição, vai falar sobre os cavalos do Apocalipse, que são, na verdade, os 4 primeiros selos do Apocalipse. É importante a gente frisar que o único digno de abrir o selo, abrir esses 7 selos, é o Cordeiro de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 5, vai dizer: "Todavia um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso está lá em Apocalipse 5, no versículo 5 e no versículo 6. Então, o primeiro ponto para a gente destacar é que o único digno de abrir os 7 selos que estão selando esse livro é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e é digno de abrir esses selos. Então, o tópico 1 ele vem falando sobre os 4 primeiros selos do Apocalipse. Que selos são esses? Os 4 primeiros selos são 4 cavalos, na verdade. Então, eles estão simbolizados como 4 cavalos. O primeiro cavalo, está lá em Apocalipse 6, no versículo 2, é o cavalo branco. O cavalo branco, ele representa a conquista, homem da iniquidade, e aqui a lição vai vir abordando ele como anticristo. Então, o cavalo branco, o primeiro selo do Apocalipse, ele representa uma falsa paz, o anticristo que trará uma falsa paz para a terra. O segundo cavalo, que é o segundo selo do Apocalipse, ele vem no simbolismo de um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, ele vai simbolizar o derramamento de sangue. Então, vai ser um período marcado pelo genocídio. Então, primeiro cavalo significa a falsa paz, simboliza a falsa paz. O segundo cavalo, ele vai vir na cor vermelha, simbolizando esse derramamento de sangue, uma época de genocídio sobre a terra. Já o terceiro selo do Apocalipse, ele é representado por um cavalo preto. E esse cavalo preto ele vai ter uma balança na mão. Essa balança era utilizada para pesar cereais. Então, esse cavalo ele vai representar uma grande escassez. Ele vai representar uma desvalorização monetária. Então, o terceiro selo é o cavalo preto, simbolizando a escassez, um período de fome na terra. O quarto cavalo, que seria o quarto selo, ele vai ter a cor amarela. A cor amarela ela vai representar a morte, que nessa ocasião vai atingir 1/4 de toda a população do mundo, por guerras, por fomes, por pragas. Então,
O cavalo amarelo, ele vai representar a morte e representa também o quarto selo do Apocalipse. Então, o primeiro tópico, ele vem destacando esses 4 primeiros selos do Apocalipse, que tem como simbolismo um cavalo nessas cores. Então, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo, representando os 4 primeiros selos desatados do Apocalipse. Já o tópico 2, ele vai vir falando sobre o quinto selo. E o quinto selo, ele vai ser representado, ele vai revelar um altar. Por que um altar? Porque ele vai representar os mártires, aqueles que morreram em nome de Cristo e que estão clamando por justiça. Então, esse tempo seriam os mártires, né, clamando ao Senhor para que o julgamento justo condene os inimigos do povo de Deus. Então, o quinto selo, ele vai ser essas almas, né, que estão clamando por justiça. Então, o tópico 2 vai vir falando basicamente disso. E está lá em Apocalipse capítulo 6, no versículo 9. Então, ó, ele diz o seguinte, aqui na lição no tópico 2.1. O texto de Apocalipse 6.9 deixa claro que o motivo do martírio dessas pessoas foi o amor incondicional à palavra de Deus. Então, foram aqueles que morreram por amor a Cristo e que estão clamando por justiça. Então, esse é o quinto selo do Apocalipse. Já o sexto selo do Apocalipse vai estar lá no tópico 3. O tópico 3 vai vir falando sobre o sexto selo e o sétimo selo. O sexto selo, ele vai vir simbolizando as catástrofes ambientais. Então, são as calamidades proporcionadas por destruição ambiental, catástrofes ambientais. Então, esse sexto selo, ele vai vir simbolizando tudo isso. Tudo que vai acontecer na Terra é de proporção cósmica, né? Então, o sexto selo, ele vai vir simbolizando isso. Aqui na lição, no tópico 3.1, vai dizer, em Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 12 e 14, encontramos João relatando a visão, dizendo que houve um grande tremor na terra, o sol se tornou negro, a lua tornou-se como sangue, as estrelas dos céus caíram sobre a terra e o céu se retirou. Os montes e as ilhas foram removidos. Então vai ser um tempo de muitos cataclismos, né? Muitas destruições ambientais. E aí vem o sétimo selo, que aí vai dar início também às trombetas. Então, 2 coisas elas acontecerão quando se abrirem o sétimo selo, que vai ser um silêncio que durará meia hora. E aqui na lição vem dizendo que, segundo alguns estudiosos, esse silêncio fala da expectativa pelo cumprimento do propósito de Deus, sendo este tempo breve e limitado. E o outro evento será o início de um severo julgamento de Deus sobre a humanidade, revelando 7 anjos com 7 trombetas nas mãos. Então, esse será o sétimo selo e o início das 7 trombetas, que será visto no tópico 5. Então, gente, como conclusão, a gente tira que as aberturas desse selo é o cumprimento do que foi revelado lá para Daniel, que nós lemos no texto, né? No texto do dia. E é um cumprimento daquilo que Deus tem para o tempo do fim. Então, tudo que foi revelado, que será cumprido depois do arrebatamento da igreja, que é a abertura desses selos, que são destruições que virão sobre a terra. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o professor Joshua, da classe Conectar Mais, e agora nós vamos estudar a nossa lição 5, que tem como título Os Anjos no Juízo Divino. Lembrando que nesse trimestre a nossa lição tem como tema o fim dos tempos. Bom, e os anjos, eles são criaturas que foram criadas por Deus e demonstram para nós a grandeza do amor de Deus e os desígnios de Deus para a nossa vida. Você pode perceber que em toda a criação somente os anjos e os homens foram seres criados com inteligência. Mas apesar disso, você pode perceber também que somente aos homens foi dada a característica de ser a imagem e semelhança de Deus. Por outro lado, lá na oração do Pai Nosso, Jesus pediu que a vontade de Deus fosse feita aqui na terra, como ela é feita nos céus, como ela já é feita nos céus.
Isso porque nos céus os anjos são os agentes que realizam a vontade de Deus. O desejo de Jesus para nós, então, era que nós fôssemos na terra os agentes realizadores da vontade de Deus, assim como os anjos são no céu. E os anjos possuem um papel especial no fim dos tempos. Nos últimos dias, os anjos possuem um papel especial. E esse papel é principalmente descrito em uma das seções do livro de Apocalipse, que vai do capítulo 12 até o capítulo 14. Nessa história é conhecida uma ilustração para nós, muito conhecida, que foi contada muitas vezes para nós, de uma mulher grávida que é perseguida por um dragão. E esse dragão, o apóstolo João vai dizer que é o próprio Satanás. Apesar das tentativas, o dragão não consegue destruir a criança. Essa criança é Jesus. Essa mulher, então, passa a ser perseguida por esse dragão. Essa mulher é o povo de Deus. O povo de Deus é perseguido por Satanás, é perseguido pela besta. Então, Satanás, ele tem dois agentes, o dragão tem dois agentes, duas bestas. Uma é uma besta da qual a segunda besta, que é o anticristo, concentra os seus esforços, concentra a sua atenção para que a besta seja adorada, para que Satanás seja adorado, para que o diabo seja adorado. Então o dragão persegue a mulher, que é a igreja, ele vai atrás da criança, que é Jesus, não consegue vencer a criança, não consegue assassinar a criança, então ele concentra os seus esforços em derrubar aquela mulher, mas ele também não consegue, e por isso ele começa a convocar diversas pessoas para adorarem uma imagem, uma besta, um dos seus agentes. E por causa disso, então, Deus envia anjos para serem seus mensageiros na terra. E esses anjos vão anunciar 3 mensagens, que eu cito quais são os agora. Primeiro, esses anjos vão contar aos homens que o juízo de Deus estava chegando. O julgamento de Deus sobre as coisas boas e sobre as coisas más que nós fizemos, sobre as nossas obras, está chegando, e os anjos anunciam isso aos homens. Segundo, esses anjos anunciavam que a Babilônia iria cair. A terra do pecado, a terra explotada pelo pecado, consumida pelo pecado, ia ser condenada pelo juízo divino. E terceiro, os anjos avisavam que a condenação dos seguidores da besta estava chegando. A Bíblia relata para nós que a besta tinha conseguido a atenção de todas as nações, a atenção de todas as línguas, a atenção de todos os idiomas, e em todos os lugares haviam pessoas adorando a besta. E agora os mensageiros de Deus, os anjos, anunciam na terra que esses seguidores da besta seriam condenados no juízo divino. É isso, meus irmãos, que é o papel do livro de Apocalipse. O Apocalipse anuncia para nós, mostra para nós que o juízo de Deus está chegando. E quando nós falamos de juízo, muitas pessoas ficam amedrontadas, não entendem muito bem, mas Deus anuncia o seu juízo para nos levar até o arrependimento. O juízo de Deus é anunciado para que nós possamos entender os desígnios de Deus, entender que nós pecamos contra Deus, entender que nós ofendemos o caráter de Deus, e por isso nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Toda vez que você ouvir falar sobre o juízo divino, toda vez que você ouvir falar sobre a condenação dos ímpios e a salvação dos justos, toda essa mensagem deve te levar ao arrependimento. O livro de Apocalipse nos leva até o arrependimento. É isso que a mensagem do Apocalipse quer mostrar para nós. O tópico 1.2 tem como título a advertência contra a besta. Você lembra que no tópico anterior nós vimos que uma das mensagens dos anjos enviados por Deus era que a Babilônia cairia, e além disso que haveria uma condenação dos seguidores da besta. Agora, nesse tópico, nós vamos ver que esses seguidores da besta tinham uma marca diferente dos outros. Por isso eu convido você a ler comigo Apocalipse, capítulo 13, versos 16 a 17. Diz assim a palavra de Deus: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte, a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o que o apóstolo João está contando para nós aqui é que os seguidores da besta teriam uma marca na mão direita ou na testa, e sem essa marca eles não poderiam comprar, vender ou fazer qualquer outra coisa. Essa marca, meus irmãos, é uma imitação fraudulenta do selo do nome de Deus dado aos seus santos. Você pode ver isso se você avançar 2 versículos apenas. Em Apocalipse 14, 1, já está escrito: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Assim como os filhos de Deus são marcados pelo seu Espírito, assim como os filhos de Deus têm a marca de Deus, o Espírito de Deus, os seguidores da besta, aqueles que andam segundo o espírito desse mundo, seriam marcados. Essa marca da besta é uma marca fraudulenta que tenta imitar o selo do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo,
em nós. Os filhos de Deus receberam uma marca, um selo, por fazerem parte dos eleitos, da geração eleita, da igreja santa e eleita por Deus. E os seguidores da besta, a besta marcou os seus seguidores de forma fraudulenta a imitar. Isso quer dizer uma coisa para nós, meus irmãos. Só existe e só vão existir duas igrejas na Terra. Aqueles que adoram a Jesus Cristo e são guiados pelo seu Espírito Santo. E aqueles que adoram a besta e são guiados pelos seguidores, são guiados pelo espírito desse mundo. A reflexão que nós devemos fazer deve nos levar ao arrependimento. Os nossos frutos têm mostrado que nós somos de qual igreja, de qual grupo. O tópico 2, ele vai falar para nós do papel dos anjos em uma outra seção do livro de Apocalipse que faz referência às 7 trombetas. O apóstolo João vai contar para nós que em determinado momento, na abertura do 7º selo, ao chegar no céu, o céu fica em silêncio, porque a igreja clamava a Deus pelo seu juízo, clamava porque a igreja estava sofrendo na terra e clamava a Deus pela sua intervenção. Então Deus faz tocar as 7 trombetas. E essas 7 trombetas são divididas em 2 grupos. Um grupo de desastres naturais, que são as 4 primeiras trombetas, que anunciam desastres naturais que vão acontecer na terra. E as 3 últimas trombetas anunciam desastres que vão acontecer internamente no homem. Como nós conversamos, meus irmãos, toda vez que o juízo de Deus é anunciado, é para que os homens se arrependam. E não é diferente agora nesses 7 anjos que tocam essas 7 trombetas. As trombetas são anunciadas na terra para que o homem se arrependa. O livro de Apocalipse foi escrito para que o homem se arrependa. É para isso que nós devemos estudar o livro de Apocalipse, para nos ser chamados ao arrependimento. As trombetas vão soar para que os homens sejam levados ao arrependimento, para que os homens entendam que não há lugar seguro na terra senão em Cristo, não há lugar seguro no seu próprio corpo senão em Cristo. A única coisa que nos garante a segurança da salvação, a única coisa que pode nos dar paz é o Evangelho de Deus, é a pessoa de Cristo. Nós não estaremos salvos, nós não estaremos à vontade, confortáveis neste mundo que será atingido por diversos desastres. E também não estaremos salvos à vontade nem mesmo no nosso corpo. Nós só estaremos salvos à vontade, confortáveis, confiantes em Cristo Jesus, que é o único Salvador. Para encerrar a nossa lição hoje, o tópico 3 vai contar para nós sobre uma das parábolas de Jesus durante seu ministério que está escrita em Mateus 22. Certa vez um rei, para comemorar as bodas do seu filho, chamou dentre os seus amigos diversos convidados para participarem daquela festa. Mas os seus servos voltaram com a notícia dizendo que os convidados não foram para a festa. Então, mais uma vez, o rei mandou que os seus servos fossem chamar os convidados novamente, e muitos daqueles convidados, além de não aceitarem o convite, mataram os servos daquele rei. O rei, então, muito irado, mandou que os seus servos se vingassem daqueles homens maus e convidou todas as pessoas da vizinhança para aquela festa. Convidou todos para aquela festa. E durante a festa, ele percebeu que um homem não estava vestido adequadamente para uma boda. E aquele homem foi expulso da festa. O que essa parábola conta para nós? Bom, esse evangelho, a salvação, ela foi anunciada primeiro para os judeus e depois ela foi anunciada para todos. Mas, meus irmãos, o fato de nós termos sido convidados, o fato do evangelho ter sido anunciado para nós, não significa que nós poderemos participar daquela festa. Nós precisamos estar com as roupas adequadas no dia em que o Senhor nos chamar. E para nós podermos fazer isso, as nossas obras têm que corresponder àquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Nós iniciamos a aula falando que os anjos no céu realizam a vontade de Deus e que a vontade de Jesus era que os homens aqui na terra realizassem a vontade de Deus Pai como os anjos realizam no céu. Nós precisamos olhar para as nossas obras e identificar se o que nós temos feito nos faz participar do grupo dos adoradores da besta ou nos faz participar do grupo daqueles que adoram a Deus. O livro de Apocalipse está nos levando ao arrependimento e está fazendo com que nós passemos a analisar quais têm sido as nossas obras. Essa é a pergunta que nós devemos fazer todo dia. Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Se eu perguntar para as pessoas que estão ao meu redor, se eu perguntar para as pessoas que estão ao seu redor, o que elas vão falar das suas obras? Nós precisamos refletir e perceber se nós temos adorado a Deus devidamente, se nós temos sido aqueles que fazem a vontade de Deus Pai na terra. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde e que você possa, através do estudo dessa lição, reconhecer que nós precisamos se arrepender e correr desesperadamente para Jesus Cristo.